Então, pessoal, bora lá, ó. A gente vai começar aqui, ó, sobre a nossa planilha de precificação, abrindo o aplicativo do Planilhas, tá bom? Tem tanto para celular quanto para computador, notebook, você escolhe a forma que você vai navegar aí, tá bom? Ó, aqui, ó, nossa ficha técnica, e aqui é os nossos gastos que eu já mandei para vocês também, tá bom? Espero que vocês estejam usando, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa ficha técnica. A nossa ficha técnica aberta aqui, que é a nossa tabela de precificação. A gente começa com uma página de configuração, tá bom? Aqui dá um direcionamento para você, o que você tem que fazer para você usar ela aqui. Mas vamos às explicações aqui, tá bom? Aqui, ó, nessa coluna a gente tem a aba de ingredientes, que aqui a gente é onde vamos cadastrar os nossos produtos, tá bom? Que no caso, ó, eu tenho cadastrado aqui, ó, minha farinha, ó, por quanto que ela é vendida, se é unidade, grama, quilo, que a minha farinha é por quilo, o preço dela é R$ 4,80 e a quantidade que vem na embalagem é 1 quilo, tá? Que no caso aqui a gente tem que colocar 1000. Numa planilha a gente vai ter que aprender a trabalhar com números decimais antes da vírgula e tudo certinho, tá bom? Isso é a maior dificuldade que eu acho da planilha, é só essa, tá? Mas vamos aqui, ó. Aqui no caso, ó, óleo, ó, litro, tá bom? Ó, R$ 10. Aqui, ó, quantidade, 1 quilo, que é 1 litro, né? E creme de leite, ó, gramas, ó, R$ 4, 200 gramas no nosso creme de leite, tá bom, ó? Sal, tudo certinho aqui, ó, grama, quilo, tem, o ovo eu deixei em grama, tá, pessoal, ó? Grama, 50 gramas cada ovo, então no caso fica, tipo, aí você vai colocando... Quando a gente for fazer ali, eu vou explicar pra vocês, senão a gente vai se embananar aqui, tá bom? Aí aqui, nessa outra tabela, a gente tem a embalagem, no caso, que a gente pode colocar tudo aquilo que a gente usa na produção do nosso bolo. Exemplo aqui, vamos colocar aqui, ó, caixa de bolo, ó. Caixa de bolo. Vamos colocar aí 2 quilos, tá? Caixa de bolo de 2 quilos. Essa caixa, ela me custa no valor de... vamos jogar um exemplo aqui de R$ 5,80, tá bom? Então aqui, ó, a gente cadastrou esse produto, ó, a gente cadastrou uma caixa de bolo de 2 kg de 5,80. Vamos colocar aqui cake board, ó, cake board 26 centímetros. Ela custa aí R$ 4,80, então a gente vai colocar aqui, ó, R$ 4,80 e vamos cadastrar esse produto, certo? Aqui é a mesma coisa. Agora a gente vai partir para outra coisa, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, vocês me avisem, mas nessa parte é isso. A gente configura aqui, ó, e cadastra todos os produtos que a gente vai usar. Se você vai usar cakeboard que o tamanho é 26, e você também usa outra para fazer um bom exemplo de 5 kg, que é a de 32. Então, vamos lá, ó. Aí, ó, cake board, ó, 35 centímetros. Aí, essa cakeboard me custa R$ 7. Aqui no caso, você só coloca o 7, tá? Que ele já atualiza sozinho, ó. R$ 7. Cakeboard 20 centímetros. Vamos lá. R$ 3,50. Cadastrado, tá bom? E assim sucessivamente. Todas as suas embalagens, exemplo, você usa laço, você vê, calcula aí quanto que você vai usar e você joga aqui também o laço. Porque quando a gente for fazer a precificação, se o produto não tiver aqui nessa tabela, a tabela não vai funcionar, tá bom? Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Vocês têm que cadastrar todos os seus produtos. E isso é bom porque os produtos não ficam sempre o mesmo preço. Exemplo, se você tem a sua receita aqui na sua tabela de precificação, que a gente tem por aqui, ó. Tá bom? A gente vai ter todos os ingredientes que a gente vai precisar nessa receita. Exemplos, se a minha farinha aumentou, eu venho aqui, ó, atualizo ela, foi para R$ 6. No caso aqui só 6. A minha receita todinha muda o valor, porque aqui vai, exemplo aqui, não, nessa aqui não vai. Nessa daqui também não vai, gente, o que aconteceu? Aqui, nessa aqui, ó, vai farinha. Aqui, ó, o preço já atualiza, tá bom? Então, já atualiza por toda a sua receita. Exemplo, a gente que tá vivendo uma época aí que os produtos tá uma alta e baixa. Exemplo, então, você pode vir aqui e trocar e a sua receita todinha já troca. Você não é necessário trocar todas as receitas que vai farinha, porque o preço atualizou, tá bom? Então, essa parte aqui tá ok.
Aqui tem as dúvidas, tá bom? Que é todos os produtos que a gente vai cadastrar e depois, agora a gente vai aqui, ó, para percentual de gastos fixos. Eu vou explicar agora essa parte. Agora aqui nos percentual de gastos fixos, tá bom? Aqui a gente vai cadastrar os gastos fixos que a gente tem na nossa empresa, no nosso negócio, todo mês, tá? Independente de qualquer coisa, vai vir todo mês esse gasto, tá? Aqui no caso, ó, aluguel. Aí você vai colocar o aluguel que você paga, IPTU se você pagar, telefone, internet, se você usa aí, trabalha com a internet, você vai precisar colocar aqui que isso aqui é um gasto que você tem todo mês. Você vai colocar o seu gás, sua água, energia, funcionário, MEI, produto de limpeza, todos os gastos. E aqui, ó, você vai colocar todos os gastos que você tem mensalmente. Você sabe assim, ó, vai vir todo mês esse gasto aqui, todo mês eu preciso estar ciente disso daqui, tá bom? Então aqui a gente vem pro lado, ó, e aqui, ó, a gente tem como calcular o nosso aluguel, tá bom? Olha aqui. Aqui a gente tem o cálculo do nosso aluguel. Aqui tem R$300 de exemplo, tá bom? E aqui agora a gente vai fazer o cálculo de horas do mês. Horas dia, a gente tem, ó, 24, tá bom? É 24 horas que a gente tem no nosso dia. O nosso mês de trabalho, vamos jogar aí o mês de trabalho, né? Vamos julgar que a gente não trabalha aí 4 dias desse mês. Então aqui fica 26 dias. Você vai colocar a quantidade de dias que você trabalha na sua casa, tá bom? E aqui a horas do mês, tá bom? Aqui a quantidade de horas que a gente tem no nosso mês, tá bom? Aí aqui, agora a gente vai calcular o gasto de horas de trabalho, tá bom? Exemplo aqui, nosso dia a gente tem 24 horas, mas aqui no cálculo de trabalho a gente vai trabalhar 8 horas. Aqui você vai colocar a quantidade de horário que você trabalha, tá? Aqui a gente tem um exemplo de 8 horas e aqui a pessoa trabalha, ó, nos dias 26, ela trabalha 26 dias, tá bom? 8 horas. E aqui, ó, esse horário, isso aqui é o que dá de horário no mês, tá bom? Exemplo aqui, 8 vezes 26 me deu esse valor aqui, de 208 horas. Esse é o horário que eu trabalho, tá bom? Então aqui, ó, a tabela automaticamente já vai me dar o percentual de horário trabalhado na minha casa, caso você queira dividir o aluguel que você mora na mesma casa com o aluguel das suas despesas da sua empresa, tá bom? E aqui, ó, já saiu o valor proporcional em dinheiro, tá bom? Ó, eu vou trocar aqui, que eu trabalho aqui, vamos, 12 horas, tá? Vocês vão ver que vai trocar, ó lá, já apagou, ó. E aqui, ó, já vai me dar outro valor, já me deu R$150, tá bom? Aqui é para você calcular o seu aluguel. Aqui é o IPTU, tá bom? Funciona da mesma maneira, tá? Se você não tiver, você pode deixar 00, tá bom? E aqui é o cálculo da energia e da água, tá bom? O que vai acontecer aqui no cálculo da energia e da água? Aqui é uma tabela, exemplo do ano passado. Vamos jogar assim. Aqui, 2021. A gente está em 2022, certo? Você vai pegar a sua conta de janeiro, aqui no caso do exemplo, de 2021 e vai comparar com a de janeiro desse mês, tá bom? Só assim você vai chegar num valor de quanto você está gastando em média, porque você vai pegar o último ano do mês que você não trabalhava em casa, não tinha gasto em fazer bolo, assar massa, ligar a batedeira, tá bom? E você vai comparar os preços, tá bom? Exemplo aqui, vamos ver. Aqui a gente está usando o mês, início de 2000, vamos fingir que a gente está em janeiro, tá bom? Estamos em janeiro de 2021. Minha conta veio R$350, tá bom? Aí, eu vou pegar o comparativo da minha conta desse ano, de 2022, de janeiro, e veio, tipo, exemplo, 400. Aí, eu vou saber que de gasto aumentou, né, meus gastos, porque os outros já eram meus gastos fixos que eu já tinha na minha casa. Eu vou saber que R$50 é o gasto que eu tô usando mensal aqui nas nossas horas de trabalho, tá bom? É o que a gente tá usando aqui a mais. Aí você vai colocar aqui, que é o que vai resultar aqui, ó, na sua água e energia do mês, certo? Pegar essa parte é basicamente isso, tá bom? Você vai fazer um comparativo com o mês do ano passado com o desse ano. Aí, o que ficar a mais, você sabe que é a média que você gasta, tá bom? Aí, para que é importante essa parte, gente? Aqui vocês vão calcular, que é umas tabelinhas só para vocês calcular. O importante é aqui, ó. Aqui a gente
tem todos os total das nossas despesas mensais. Aqui eles vai calcular todos os gastos que você tem mensal, tá bom? Sua empresa tem isso aqui de gasto mensal. Quem está nessa aula sabe possivelmente que eu mandei uma planilha para vocês de... Peraí, só um momento, gente. Mandei uma planilha para vocês, desgaste da empresa, quanto para vocês calcular isso, quanto que entra, quanto que sai, tá bom? Tudo certinho, porque você vai precisar colocar aqui, ó, faturamento médio mensal. Aqui tá com exemplo de 12 mil reais, tá bom? Então, ó, desses 12 mil reais aqui, ó, já sai, tá bom? Isso aqui é um gasto de despesa fixa. Fixa, isso aqui todo mês eu tenho, tá bom? Que são aluguel, água, gás, internet, funcionários, se você tiver, mês, se você tiver, caso você não tenha, aqui já explica, ó, você não coloca em nada, tá bom? Se você tem outra coisa que não tá aqui, você vai escrever aqui também, que seja seu gasto fixo, tá bom? Aqui o imposto, se você emite nota fiscal, tá? Se você não emite, você não vai precisar mexer em nada aqui, e esse valor aqui você só vai conseguir se você tiver um contador, tá bom? Um contador que vai fazer suas contas e vai te dar esse % aqui de imposto, tá? Caso você não tenha contador, você não precisa mexer nessa parte, tá? Então, aqui a gente vai colocar o faturamento médio mensal, que é o valor que a sua empresa fatura mensalmente, tá bom? E aqui, ó, vai dar a relação de despesa, tá bom? Aqui vai pegar o valor que você ganha e vai fazer a porcentagem desse valor que é gasto, para você incluir em cada produto seu, ó. Que aqui no caso a gente fica, ó, com 23% de impacto. Vocês vão entender quando a gente for para a tabela, porque a gente não trabalha com preço de mão de obra, tá bom? Então, aqui vocês fixam essa parte, porque vocês vão pegar certinho quando a gente começar a andar com essa planilha, tá bom? Então, aqui, ó, vamos dar um exemplo. Eu vou trocar aqui, vamos fingir que essa empresa fature, vamos lá, 30 mil reais. 30 mil reais. Aí, o percentual de gasto dessa empresa, ó, é 9%, tá bom? Tudo que você atualizar aqui nessa parte laranja vai atualizar o percentual aqui, que é o que vai ser os gastos que vai estar envolvido na sua receita, tá bom? Então, aqui, ó, a parte de gastos fixos a gente vai fazer para a gente tirar esse percentual que a gente vai usar em cima das nossas receitas, tá bom? Então, gravem bem essa parte, tá? Aqui as tabelas para ajustar, você ia saber o cálculo do aluguel, do IPTU, da água, da luz, tá bom? Então, vamos lá. E assim, você pode fazer também a de internet, a de telefone, tudo que você for fazer assim, gasto que não tem 100% a certeza, você faz um comparativo com uma do ano retrasado, certo? Então, essa aula que a gente finalizou, agora a gente vai aqui para o cálculo das receitas, tá bom? Agora, vamos lá. Chegou a hora da gente elaborar a nossa receita. Vamos fazer aqui a massa pão de ló, tá? Massa pão de ló. Tá? Aqui ela vai nos dar unidade por receita, ela vai nos dar uma unidade, então a gente já deixa aqui. Custos fixos lá, a gente olha aqui na nossa tabela aqui, ó, que a gente fez lá, ó, de gastos percentuais, gasto fixo, ó. E vamos colocar aqui, ó, o percentual que dá aqui é o que você vai colocar lá, tá? Que no caso, eu vou trocar esse valor aqui que tá, senão vai atrapalhar a gente muito alto, vou deixar aqui o que tava. 12 mil reais, tá bom? E o percentual de 23. Então, a gente vai vir aqui, na onde a gente tá fazendo a nossa nova precificação, vai colocar os custos aqui, ó, de 23%, tá? Certo? Aqui a gente já fez essa parte, aqui vai ser o lucro desejado. Aqui é uma parte muito pessoal. Aqui você vai saber quanto que você vai ganhar por unidade, mas aqui é muito pessoal. Aqui eu aconselho sempre que seu lucro seja de 40% para cima. Aí você que vai depender do nível de grau do seu trabalho aí, como a gente não vai colocar custo de mão de obra, tá? A gente vai trabalhar com percentual, que é bem melhor pra gente. Então aqui no caso, vamos deixar que a gente vai ganhar nessa receita aqui 40% de lucro, tá? Caso você for vender ela pura, só a massa pão de ló sem nada, tá bom? A gente vai fazer o exemplo dela pura ou sem nada, porque aqui a gente vai ter que fazer 3 etapas de produto, né? Porque um bolo consiste em massa, recheio e cobertura. Então, a gente vai precisar saber o valor da nossa massa, aí a gente vai vir aqui, ó. Vamos fazer um da nossa cobertura, vamos vir aqui fazer o do nosso recheio e, por último, o valor final, tá bom? É aí que a gente coloca o produto final que a gente vai cadastrar lá na nossa tabelinha aqui, ó. Lá do começo, do cadastro de insumo. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, bolo de cenoura
Ó, bolo de... Cadê o bolo de cenoura aqui, gente? Aqui, ó, bolo de cenoura já tá cadastrado aqui. O meu bolo de calda de chocolate já tá cadastrada também. Eu posso já vir aqui, ó, e fazer um final, ó. Como meu bolo de cenoura já tá cadastrado lá, ó, a quantidade aqui, eu já tenho minha tabela de cenoura, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Já tá aqui, ó, bolo de cenoura. Aqui é o quanto que eu gasto para fazer meu bolo de cenoura, 11,57, tá bom? Então, aí eu cadastro meu bolo de cenoura aqui, ó. Ó, bolo de cenoura, 11,16. O mesmo valor que vai dar aqui na sua receita de cenoura, você vai colocar lá. Aqui eu coloquei, eu acho que foi porque eu mexi aqui e deu outro valor, tá? Mas aí você coloca 11,57 lá no seu percentual de gastos, tá? No seu cadastro de insumos. Aí, o que que a gente vai fazer? Gente, essa parte de número aqui é um pouco complicada, tá bom? Aí, aqui a gente tem aqui, ó, final cenoura. Eu cadastrei meu bolo de cenoura lá, tá bom? Aí, aqui no meu cadastro de insumo também eu tenho a calda de chocolate, ó, já pronta. Quanto que ela me custou, tá bom? Porque aqui, ó, eu fiz a minha calda de chocolate também. Uma tabela só para a calda. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, ó. Não, aqui é a massa amanteigada. Então, ela tá por aqui. Massa amanteigada reversa. E aqui, ó, calda de chocolate, certo? Ela me dá esse valor aqui. Deu uma atualizada, gente, porque aqui a gente mexeu lá no percentual de gasto, tá? Aí eu sempre vou cadastrar esse valor aqui, ó. Que é o meu valor total, tá bom? É o valor que me dá essa receita, tá? Aí eu cadastro aqui, certo, ó. Ela tá aqui, ó, calda de chocolate. Aqui tá o valor dela, a quantidade, tá bom? Que vocês vai pesar, quanto que deu o resultado final aí da sua receita. E vai colocar aqui, exemplo, a minha calda de chocolate, ela custa R$ 42,98, né? Para o custo dela, né? E ela vem, exemplo, como se a gente comprasse 1,6 kg. Aí aqui no meu final de cenoura eu coloco a quantidade que eu uso no meu bolo de cenoura. Eu usei 400 gramas. Então eu coloco aqui 400 gramas. Aqui é o granulado, tá bom? Que já tá cadastrado lá como grama, R$ 32,00 em 400 gramas. Eu coloco a quantidade que eu uso, tá bom? Ó, reparem aqui, ó, que tem esse 00, tá bom? Essa é a parte que eu quero que vocês peguem, que é a parte um pouco mais complicada. Porque a gente tá trabalhando com os números decimais, então a gente vai ter que respeitar essas regras de vírgula, porque uma vírgula faz muita diferença em um cálculo matemático, tá bom? Então aqui, ó, eu já tenho a minha receita pronta, ó. Eu sei que uma receita do meu bolo de cenoura, já incluído com a calda de chocolate e com o granulado, com a embalagem e com o rótulo que eu coloco, eu tenho um custo de receita de R$ 30,63, já com o meu aluguel incluso, a minha água, a minha energia, o meu funcionário, porque os nossos 23% de custos fixos está aqui. Aqui é a quantidade de lucro desejada, a quantidade que você quer ganhar em cima dessa receita. Então, aqui, ó, o preço do produto sugerido para venda para você ganhar 40% do lucro, que é 20,42, é 51,4. Aí, vamos colocar um exemplo aqui, que você quer ganhar 70%, né? Porque você não é fraca. Então, você coloca aqui, quero ganhar 70% do lucro, porque foi muito trabalhoso fazer esse bolo. Então, automaticamente, ó, vai trocar, zerou aqui, aí a gente vai, ó, já atualiza, ó. Aqui vai dar o valor que você tem que vender esse bolo, e aqui o valor que você vai ganhar nesse bolo, tá bom? Agora, essa parte aqui, finalizada, tá? Que a gente vai ter que fazer esse período aqui, ó. Bolo de cenoura, fazer o cadastro dele aqui, ó. Ver quanto ele custa, cadastrar ele aqui, certo? Vamos lá Aí vai a calda, né, desse bolo de cenoura. A gente vai fazer esse produto aqui também, vai saber quanto que ele custa, quanto que ele rende, vai cadastrar ele lá no nosso portal de ingredientes, para no final a gente vir fazer aqui, ó. Aí você sempre pode colocar o nome completo, que ajuda vocês, tá bom? Aqui embaixo você pode atualizar, que aqui não tá atualizado, ó, mas aqui você pode renomear, exemplo aqui, ó, calda. Pra você não ficar perdido assim. Aí você já vai saber que é a calda que tá aqui. E aí aqui, ó, bolo de cenoura. Aí você cadastra aqui, escreve bolo cenoura. Aí aqui o final cenoura, você vai saber o final da sua receita completa, já com a calda, com a embalagem, com todos os gastos, que a gente sabe que vai dar esse valor aqui. Aí aqui é o percentual de lucros, tá bom?
Finalizando essa parte, agora eu vou ensinar vocês sobre esses números decimais, que é uma parte que deixa a gente um pouquinho doido, mas vocês vão entender. E a gente vai precificar uma coisa aqui junto para vocês pegarem o passo a passo. Voltando aqui, ó, vamos aqui, ó. Vamos cadastrar um produto. Ó, isso aqui você só vem todos os seus produtos que tá cadastrado, ó, e já aparece aqui de sugestão. Então, vamos pegar aqui granulado, não é o mel, que é um granulado comum, que ele vem, ó, 1 quilo, né? E ele é R$18. Vamos supor que eu usei somente 80 gramas. Eu não posso chegar aqui e colocar um 0, uma vírgula e um 80. Que aí eu vou colocar 800 gramas de granulado, tá bom? Lembrando que a gente tá trabalhando com casas decimais. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 0. Aí a gente vai colocar 1,0. Aí sim, 30. A gente tem que sempre seguir essa regra dos números decimais, tá bom? Que é da esquerda para direita, certo? Por causa dessa vírgula aqui. Aí, então, ó, vai ficar certinho, ó, 30 gramas. Vamos colocar aqui que eu vou usar agora farinha. Só dando um exemplo aqui. Eu vou usar 100 gramas. Aí eu coloco 0, aí 100, porque o meu número já me pede isso, entendeu? Certo? Ó, 100 gramas. Vamos colocar aqui, ó, leite condensado. Ele é por grama, R$7. Aqui é uma caixa, no caso. Você vai usar aí, vamos colocar que você vai usar 2 caixas, então você vai colocar a grama. Então, 395 vezes 2, você vai fazer aí, 395 dá 695 mais 95 vai dar 180. Então, a gente vai usar aí 600 mais 180, 780. Então, ó, 780, você não vai poder colocar assim, tá bom? Senão vai dar outro valor, ó. Deu 780.000 quilos, tá bom? Então, você vai apagar aqui e vai colocar 0,780. Aí sim vai ficar 780 gramas, 2 caixas de leite condensado, certo? Você vai ter sempre que trabalhar com esse zero em receitas, né? Porque geralmente a gente não ultrapassa de 1 quilo aqui muito nas coisas, mas se você ultrapassar, você já sabe, né? 1 quilo, exemplo aqui, vamos colocar aqui açúcar. Nós vai colocar 1 quilo, aí sim você pode colocar 1.000. Não, você não pode colocar 1.000 também, ó. Oh, me equivoquei aqui. 1.000 você vai colocar 100.000, então você vai colocar sempre, ó, 0. Aí você vai colocar o vírgula, tá? E os 3, aí vai ficar certinho, tá? Esqueci, gente, perdão. A gente tem que sempre trabalhar com essa vírgula, pra vocês verem. Você não pode esquecer de trabalhar com a vírgula, senão você vai colocar coisa errada aqui, ó. Exemplo, vamos colocar o fermento. Fermento a gente usa pouquinhas gramas, né? Exemplo, você quer colocar 10 gramas de fermento, você não vai colocar só o 10 aqui, ó. Porque você colocou 10.000 gramas de fermento. Olha o preço da receita, como ela altera. Um bolo de cenoura, só por causa do fermento, foi para R$366,67. Só o gasto dele, né? Então, a gente apaga aqui. Aí, 0,010. 10 gramas de fermento. Vocês viram que não altera muita coisa aqui? Então, essa é a parte que eu acho mais difícil aí para vocês pegarem, que é essa parte aqui. Mas vocês vão se acostumando com o tempo de uso dela, tá bom? Então, aqui a gente agora vamos especificar um bolo agora, tá bom? Então, vamos lá para a próxima aula. Então, vamos lá. Vamos fazer um bolo juntos aqui, né? Um cálculo. Vamos renomear aqui para a gente não se perder, ó. Pão de ló. A gente vai colocar o nome aqui, tá? Pão de ló. Ó, já tá pronto aqui. Agora a gente vai fazer o cálculo do nosso gasto de pão de ló, tá? Aqui a gente colocou a unidade que vem por receita, que é 1, né? Uma receita que a gente vai fazer render uma forma, né? E aqui é o nosso custo fixo, que é o que a gente fez lá na nossa tabela de percentuais de gastos fixos, tá? Sempre lá vai dar o valor que você tem que colocar aqui. Então, vamos para a receita. Aqui é só você tocar nessa seta, ele já vai te dar opções de ingredientes que você tem cadastrado. Se você não tiver ingrediente cadastrado, ele não vai aparecer. Vou fazer só aqui um exemplo para vocês verem. Vamos colocar aqui kiwi, que eu não tenho cadastrado kiwi. Olha lá, ocorreu um erro. Ingrediente válido, ingrediente não cadastrado. Toda vez que você não cadastrar o seu ingrediente, vai acontecer isso, tá bom? Então, não vai dar certo. Você precisa ter esse ingrediente cadastrado, tá? Então, bora lá. Aqui a gente vem, vamos colocar farinha na nossa receita de pão de ló, né? Vamos colocar açúcar. Vamos colocar ovos, óleo e pasta saborizante de baunilha. Aqui, pasta de baunilha. Vamos lá.
que já apareceu tudo que está cadastrado lá, certo? Agora aqui a gente só vai colocar a quantidade que a gente vai usar. Lembra sempre das casas decimais. A gente usa na minha receita aqui de pão de ló, eu uso 280 de farinha. O que eu vou fazer? 0,280, certo? Já cadastrei ali, ó, de farinha, eu já tenho gasto de 1,9, ó, junto com os meus gastos fixos, tá? Que é o aluguel, o gás, tudo tá incluso aqui nessa receita, tá bom? Aqui de açúcar, a gente usa 200 gramas, então a gente vai colocar 0,200. Cadastramos o açúcar. Os ovos, a gente usa nessa receita 400 gramas, então a gente 0,400 gramas de ovos. Então, aqui o óleo a gente usa 50 gramas, então 0,050, certo? Pasta saborizante a gente usa 30 gramas, então 0,030. Então, ó, aqui ó, a gente tem num gasto de um pão de ló 13,49 de ingredientes. Você pode colocar o lucro se você quiser, tá? De um pão de ló, mas eu não vou colocar aqui. O lucro eu vou deixar pro final, pro meu resultado final. Então, aqui, ó, vamos pro recheio, ó. Recheio, vamos atualizar aqui. Recheio. Certo? Aqui a gente tem o nosso recheio. Vamos colocar aqui um recheio de coco. Tá? Então, aí a gente vai aqui colocar quanto que dá, né? A gente vai fazer uma unidade. Aqui, custos fixos 23%, que é o que a gente tem lá, tá bom? E agora vamos para a receita aqui, ó. A gente vai usar, ó, leite condensado. A gente vai usar creme de leite. E a gente vai usar coco, né? A gente vai fazer um recheio de coco. Então, a gente vai usar coco, ó. Coco ralado e leite de coco. Ó, leite de coco eu não tenho cadastrado. Então, no caso, eu teria que cadastrar, mas vamos fazer sem leite de coco. Vamos colocar o leite normal no lugar, tá? Pra fingir que é o leite de coco. Mas vocês sabem que você teriam que cadastrar leite de coco. Mas se sua receita não pedir leite de coco, não tem problema também, tá? Então, vamos lá. A quantidade que eu vou usar pra fazer aquele meu bolo lá, eu vou usar duas quantidades, né? Então, o que eu vou fazer? 395 vezes 2. Então, é 0,780, né? Que é 780 gramas, 2 leite condensado. Aqui eu vou usar 400, né? Porque eu vou usar 2 medidas de creme de leite. Então, eu vou fazer, ó, 0,400. Aqui de coco ralado, eu vou usar sempre aí. Eu sempre uso aí um percentual de 50 a 70 gramas no meu recheio a cada uma. Como a gente duplicou a receita, a gente vai colocar aí que a gente vai colocar 160 gramas de coco. Então, a gente vai colocar 0,160. E aqui de leite, que era o leite de coco, né, que a gente substituiu, eu sempre coloco aí 50 gramas para uma receita. Então, no caso, a gente vai colocar 100 gramas. Então, aqui a gente vai colocar 0,100, certo? Ó. Aqui é o custo do nosso recheio, tá? Aqui você pode colocar o lucro se você quiser, mas é que nem eu falei, eu vou deixar pro final, tá? Certo? Agora, a gente vai calcular aqui o nosso recheio. Recheio, vamos renomear aqui, recheio não, cobertura. Cobertura, certo? Aqui, chantininho. Tá? Chantininho. A receita rende uma, né? Então, custos fixos aqui 23. Certo? Então, vamos lá. A gente vai ter que cadastrar, porque a gente não tem, tá? Então, é bom que vocês peguem essa parte do cadastro também. Então, a gente vai voltar lá no começo e vamos cadastrar esse insumo que a gente não tem. Aqui a gente vai colocar chantilly. Aí vai colocar aqui quilo, né? Porque ele vem 1 quilo. Aí vai colocar quanto ele custa, R$18. Certo? Aí aqui ele vem 1 quilo. Então você pode colocar um, ó, que já vai sozinho, tá? Só um. Aí aqui, vamos lá, leite em pó. Leite em pó. Ai, deixa ele assim meio bagunçado. Ó, vem 1 quilo, né? Tá custando aí em média de R$35. Então, você já vai colocar aí. Aí aqui 1, né? Lembrando que, por causa do número decimal, 1 quilo já vai sozinho, só se você colocar 1. Meu chantilly, eu só faço isso. Se você tiver merengue pau e for em grama, você coloca aqui e cadastra. Então, a gente vai lá para nossa cobertura agora, que a gente vai finalizar essa receita final. Cobertura. Aqui, então, ó, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, chantilly.
e vou colocar aqui leite em pó. Eu uso de chantilly 1 kg mesmo, então eu aperto 1 e vai. Leite em pó, eu uso 150 gramas ou 200. Então, aqui eu vou colocar 200, ó. 0,200. Entrou, certo? Essa aqui é o gasto do meu chantininho, certo? Isso aqui é o valor que eu gasto para fazer meu chantininho. Então, aqui a gente tem, ó, massa, recheio e cobertura. Vamos partir agora. Resultado final. Aqui você escreve, ó, final bolo prestígio, exemplo. Vamos colocar final bolo coco, né? Que a gente fez o bolo de coco. Então, a gente coloca aqui. Aí, aqui você também coloca para você saber o que você tá fazendo. Final bolo de coco. Certo? Aí, aqui vai sair uma unidade de bolo, né? Aí, aqui você vai colocar os gastos fixos, que é 23%. E o lucro que você quer. Agora sim entra a parte de você ganhar o seu resultado, né? Então, vamos jogar aí que eu quero ganhar 50% de lucro de tudo que eu fiz. Então, coloca aqui 50. Certo? Já entrou. Aí, aqui agora eu vou ter que cadastrar esses produtos aqui. O meu pão de ló, o meu recheio de coco e minha cobertura. Tá? Com o valor que cada uma deu para me fazer o final desse bolo. Porque lembrando que se eu for aqui no final do bolo, se eu não tiver cadastrado lá, eu não vou conseguir colocar, certo? Então, a gente vai fazer isso agora de novo. Então, a gente vai vir aqui, ó. Nosso pão de ló, ele custa R$13,44. Então, a gente vai vir aqui, lá no nosso cadastro, colocar aqui pão de ló. Aí, aqui pode colocar quilo, tá? Aí, você deixa sempre 1 quilo para você não se atrapalhar. Que aqui é só para você ter mesmo um resultado. Aí, a gente tem 13,44 de gasto, né? Então, aqui, certo. Chantininho. Você vai cadastrar aqui, chantininho. O nosso chantininho lá deu em torno de R$25, né? Não vou voltar lá só pra gente... que ele tá muito lá atrás. Então, vamos colocar aqui o quilo dele, né? Vamos supor que dá quilo aqui. Dá R$26. Vamos colocar assim como eu não peguei a referência certinho. E né? 1 quilo aí. Então, aí aqui a gente vai colocar agora o nosso recheio coco. Que deu também 27 e pouco, tá bom? Aí a gente pode colocar aqui quilo, que a gente vai usar tudo nesse bolo, né, no caso. Então, vamos colocar 28, porque eu não peguei lá certinho. Então, você vai colocar aqui quilo, certo? Então, bora lá, pra nossa receita final. Tararam, final bolo de coco. Final de bolo de coco, ó. Agora que a gente já tem cadastrado nossos produtos, a gente pode vir aqui, ó. Vamos pegar lá, ó, o pão de ló. Vamos pegar lá o nosso chantininho. E vamos pegar lá o nosso recheio de coco. Aqui, ó, recheio de coco. Colocamos 3 aqui. Vamos colocar aqui, ó, a cakeboard. A gente tá fazendo um bolo aí de 2 kg, então vamos colocar uma cakeboard de 26. Vamos colocar aí a caixa de bolo 2 kg. Vamos colocar o rótulo. Vamos colocar aí... Vamos ver... Sacola não, vai. Só isso mesmo, que é os nossos outros gastos, tá? Só de gastos com embalagem, essas coisas, a gente já teve R$10, ó, tá bom? Então, bora lá. Aqui agora a gente usou uma receita completa. Então, a gente vai colocar tá bom? Que é a receita completa. Chantininho, você vai ter que pesar seu bolo. Vamos fazer assim, você vai fazer a média aí, você vai fazer sua precificação, é todo um trabalho. Vamos supor, você tá com o seu bolo, aqui é seu bolo. Você vai pesar ele, vai tirar uma foto, ele sem cobertura. Vai decorar ele e vai colocar em cima da balança e ver quanto que deu de diferença aí, tá bom? A cada bolo seu, você faz aí bolo 3 kg, bolo 2 kg. É um cadastro, gente. É uma planilha que te ajuda, mas é um cadastro que você vai ter que fazer. Vamos supor aí que no bolo de 2 kg a gente usa aí 600 gramas de chantininho, que a gente vai fazer uma arte bem legal. Então, a gente coloca 0,600, tá? Então, aqui a gente vai dar a quantidade do chantininho que a gente usou, que foi 600 gramas, não o valor final de 26, certo? No recheio de coco a gente usou tudo. Então, a gente coloca um aqui, certo? Vocês podem, exemplo, fazer uma base de 3 e colocar só a quantidade que vocês usou. Mas aqui é o valor final. Aqui, pra gente fazer um bolo de 2 quilos de coco, a gente gastou aí, ó, R$67,97, tá?
esse foi o gasto que a gente teve para fazer esse bolo aqui, incluso a massa, o recheio, o seu tempo, o seu gás, o seu tempo a gente colocou aqui no lucro, tá? Mas aqui a gente coloca no gastos fixos. O gás, a energia, funcionário, tudo tá incluso. Aqui é o preço sugerido do produto, tá? Porque senão você quer 50%, sempre vai dar o dobro do valor que deu aqui, porque 50% vocês sabem, né? Metade e metade. Aqui é o preço que você vai ganhar, tá bom? Pela unidade venda. Então, vamos supor que, Daniel, meu bolo de 2 kg, não queria ganhar tão pouco assim. Tô achando que dá para dar uma melhorada. Então, você vem aqui, você quer ganhar 60%. Então, você coloca lá, ó. Aí, ó, já vai atualizar tudo sozinho, ó. Aí, você já tem que vender seu bolo por 170 e você vai ganhar 101,96 de lucro. Daniel, muito pouco, tô num patamar muito alto. Então, vamos colocar aí 85%. Você ganha, então já vai atualizar aqui, ó. Você tem que vender aí, ó, por 453, você vai ganhar 385. Daniel, meu público ainda é muito pouco, eu ainda tô crescendo. Posso deixar mais barato? Você pode, mas aí é a quantidade que você vai ganhar. Exemplo, tô no comecinho, quero começar aos poucos, as pessoas me conhecer, 25 aí por cento. Aqui, ó. Você vai ganhar em um bolo de 2 kg, R$ 22,66. Você tem que vender esse bolo por R$ 96,00 aí no mínimo para você ganhar esse valor, tá bom? É sempre uma escala de porcentagem, tá? Por isso que a gente não trabalha com custo de mão de obra. Aqui você vai fazer, quando você fazer sua tabela, você pode fazer o final de bolo de coco, que às vezes pode ser o final de bolo prestígio também, que você pode só colocar aqui a massa de chocolate, aí você vai sempre fazendo isso, mas você sempre vai ter que ser assim, ó, pão de ló, recheio, cobertura e final, para você chegar num valor final. Aqui, Daniel, faço copo da felicidade. Recheio aqui do copo da felicidade, exemplo, creme laca. Vamos pro próximo. Aqui, já faz aqui creme nobre. Aí pronto. Aí você vai cadastrar aqui, lá no seu cadastro de insumo, creme laca e creme nobre com o valor que deu aqui do custo total da receita, tá? Sempre colocando a unidade 1 aqui, que você vai fazer uma unidade, tá bom? Custos fixos, que é aqueles 23%, é o que você vai colocar lá. Aí você vem aqui na página P15, copo final. Você coloca o copo final e coloca lá creme laca, que já vai estar cadastrado. E você coloca a quantidade que você usa em um copo, tá? Aí aqui, quantidade do creme nobre. Tá, aí você vai ter que cadastrar lá chocolate. Você coloca chocolate no seu copo. A quantidade. Você vai colocar granulado, a quantidade. Se você quiser cadastrar o morango lá, você vai colocar aqui o morango. A quantidade em gramas, que fica mais legal para você conseguir trabalhar. Você sempre vai pesar. O morango geralmente vem 200 gramas. Então, você paga aí R$6. R$6 a grama, 200 gramas de morango. Então, vai ficar sempre bem legal. Aí, você vai conseguir chegar no resultado que você gasta para fazer um copo da felicidade, tá? Vai chegar aqui o custo final. E aqui você vai colocar o lucro desejado. E aqui vai dar a sugestão de quanto você vai vender esse produto, tá bom? Gente, é só isso, tá bom? Aqui no final a gente tem a relação, que sempre que a gente cadastra fica salvo aqui, tá? Para caso você não quiser ficar se perdendo aqui nessa planilha, você pode ir lá direto no resumo. Quando você faz, eles dão uma atualizada aqui, tá bom? E aqui, ó, quando chega no P20, você pode ir fazendo a cópia, indo criando mais dessas páginas aqui, ó. Você pega, copia outra página, ó, duplicar, aí você já tá fazendo outra página, tá bom? Aí sempre você vai cadastrando aqui, volta lá. Isso aqui você pode fazer pelo celular também, tá bom? Sem nenhum problema, você consegue fazer essa precificação pelo seu celular. Lembre sempre só de cadastrar seus produtos certinho, percentual de gasto, que vocês vão conseguir precificar sem medo nenhum, tá bom, gente? Era isso que eu tinha que passar para vocês. Essa é a planilha que eu uso para fazer os meus preços, as minhas precificação, tá bom? Espero que vocês consigam. Se vocês não estiverem entendendo, veja o vídeo de novo. É um pouquinho complicado falar de números, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue, tá? A única tarefa difícil que eu considero é a questão aqui dos números decimais, que a gente tem que usar o zero. Mas isso aí é questão de costume. No começo eu também não estava conseguindo me adaptar, mas eu tive que começar a usar ela e me adaptei, certo? Então, vamos lá, bora pra cima e vamos aí colocar o preço certo nas coisas de vocês, tá bom? Muito obrigado, um beijão.